Diz assim a palavra de Deus: deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno, chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Podeis assentar. O século XVI, meus irmãos, foi um marco na história da igreja. Sempre houve crentes que professaram a fé evangélica como nós, desde os apóstolos, segregados, escondidos, perseguidos, em cavernas, em aldeias, em florestas. Quando não perseguidos inicialmente pelo Império Romano pagão ou pelos judeus, perseguidos foram durante a Idade Média pelo catolicismo romano, pela instituição papal, pela Inquisição, por movimentos instigados pela igreja oficial para persegui-los. Porém, houve uma coisa interessante no século XVI, porque estes grupos que eram fiéis a Deus estavam fora do cenário mais central das cidades, dos lugares, não tinham vez nas universidades, não gozavam do espaço público para difundir suas ideias, evangelizavam muito timidamente. Mas um monge agostiniano, que era alguém capacitado, professor de uma universidade de Wittenberg, Martinho Lutero, ele, pela leitura da Bíblia, entendeu o Evangelho. Uma pergunta o guiava, o inquietava. Para ele, esta era a pergunta que a Bíblia responde. É a pergunta que todos os leitores da Bíblia devem trazer para que ela possa lhes apresentar o Evangelho. A pergunta era: como eu, um pecador, posso ser aceitável diante de um Deus que é justo e santo? Sendo Ele justo e santo, o pecado não pode passar desapercebido. A ordem moral não pode ser violada sem uma reação. A justiça deste Deus santo exige retribuição ao pecado, punição. Mas Lutero percebeu que, embora Adão tivesse sido criado em inocência, após a sua transgressão, a sua natureza corrompeu-se e ele transmitiu a corrupção à sua descendência, porque passou a ser a corrupção não de um indivíduo meramente, mas da natureza humana. E os homens, na medida em que chegam à idade da razão e das escolhas, têm uma inclinação para a transgressão e o pecado. Uma semente maligna desenvolve-se para que eles, chegando à idade da escolha, façam as más escolhas. Alguns vão para um lado, alguns vão para o outro, mas eles não vão na direção de Deus. E assim o homem torna-se um pecador. Ele não é pecador porque peca, ele peca porque é pecador. O mal está na raiz, na sua natureza falida, porque quando houve o primeiro pecado, a natureza humana perdeu a sua inocência. E a Bíblia diz em Romanos 3 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado é transgressão da lei, é erro do alvo que deveria ter sido atingido. Porém,
como o homem responde por isso perante Deus, como a lei que ele transgrediu é a de Deus, como a posição em que ele foi colocado na criação era elevada, deveria ele ser o condutor do restante das criaturas para Deus. Então o seu pecado se torna de uma gravidade infinita. E a sentença que é adequada para este pecado é o inferno eterno, é a separação perpétua de Deus. Então vem a pergunta: como eu, sendo pecador, posso ser aceito perante um Deus que tem que punir o pecado, e puni-lo com imensa gravidade, para manter a sua ordem moral, para reivindicar a sua excelsa santidade no universo que criou? As respostas que o catolicismo oferecia não te satisfaziam, Lutero. A confissão dos pecados a um sacerdote sempre o deixava perturbado, porque ele sempre ficava se perguntando se de fato havia confessado todos os pecados. E ainda, se aquele sacerdote, pecador como ele, poderia realmente ter o poder da absolvição. A ideia de que o batismo regenera o homem, o rito externo faz o homem um cristão, não parecia também a ele suficiente, porquanto ele conhecia muitos batizados que estavam em caminho de transgressão. Inclusive ele próprio conhecia os seus pecados cometidos depois do batismo que recebera na infância. Os católicos falavam que Jesus na cruz fizera um sacrifício pelos pecados da humanidade, mas que não quitara integralmente a dívida. O homem tinha que concorrer, complementar aquilo que Jesus fizera com alguma coisa, com suas penitências, por exemplo. Mas que mérito teria a penitência de um pecador? E onde Deus, em sua palavra, ordenava que flagelássemos o corpo para punir o coração interno que deseja o pecado? Dizia-se que, através das obras humanas, o homem poderia complementar aquilo que Jesus fizera. Mas até quantas obras teria ele que fazer para que pudesse estar seguro de que completara o sacrifício de Cristo com a sua parte? E ele percebera, na profundidade com que examinava até as suas boas obras, que muitas vezes ele falava delas sentindo orgulho, ou invejando um outro que pudesse tê-las feita melhor, e ele percebeu que até em suas boas obras havia pecado misturado. Como ser justo diante de Deus? Através de procissões, pagamento à igreja de indulgências. A igreja vendia certidões de perdão de pecados, passando anos e anos num purgatório de que a Bíblia não falava, para lá, com o próprio sofrimento, pagar aquilo que não pôde pagar com obras em vida. Nenhuma dessas respostas parecia satisfazer aquele monge angustiado que buscava salvação para a sua alma, que buscava ser aceito diante de Deus. Ele chegava a irritar-se com Deus, porque ele via Deus apenas exigindo aquilo que ele não podia satisfazer. A igreja em quem ele confiava não podia assegurar a salvação a ninguém, em definitivo. Mas um dia, preparando-se para as suas aulas, ele era professor de teologia, ele leu em Romanos que Jesus já pagou o preço da nossa redenção lá na cruz,
Não o fez imperfeitamente, mas completamente. Ele levou sobre si não alguns de nossos pecados, mas todos eles. Ele fez um sacrifício que não vai se repetir, porque foi perfeito. Como diz a Bíblia, Jesus rasgou o escrito da dívida que era contra nós. No seu brado ele disse: está consumado, que quer dizer, está quitada a dívida. O seu sangue, diz João, nos purifica de todo pecado. E logo, crendo no Cristo que por ele padecera e vertera seu sangue, invocando-o como Salvador, porquanto ele está vivo, ressuscitou o terceiro dia, Jesus então traria sobre ele o manto de sua justiça, iria absolvê-lo de seus pecados pelo sangue que derramou, e atribuir a ele a vida que retamente viveu até os 33 anos antes de subir ao madeiro. Uma permuta. Cristo na cruz levou os nossos pecados para que agora nós levássemos a sua justiça. E o que era preciso era apenas arrepender-se dos pecados e confiar em Cristo como um Salvador perfeito. A salvação era pela graça de Deus, unicamente pela graça através da fé. O Evangelho era assim intitulado, quer dizer boas novas, a palavra Evangelho, porque não vem como uma lei exigir de nós, vem dar-nos notícias de que as portas da misericórdia se abriram para nós em Cristo Jesus. Aquela experiência de Lutero o fez de uma coragem implacável. Enfrentou bulas papais, sem recuar, ameaça de imperadores, sem retroceder, porque ele aprendeu o que diz Paulo aos Romanos 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é quem nos justifica, quem nos condenará? Se ele não poupou nem a seu filho, antes o entregou por nós todos, o seu próprio filho, como não nos dará com ele todas as coisas? Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Se no tribunal de Deus eu fui absolvido, se Deus agora me recebe em sua presença, com o status de Cristo, como filho, se em Cristo eu sou aceito por Deus, como se Cristo fosse, então não importa o que este mundo pensa, ache de mim, o que vai tirar de mim, porque eu sou contemplado como filho por Deus. E aí a reforma ganhou fôlego, outros converteram-se. E esta experiência de ser justificado pela graça mediante a fé, de se entender que por causa de Cristo Deus nos recebe, deu a estes homens uma força incrível. Eles não temiam a ameaça humana, enfrentaram perseguições, ameaças, inquisições, morriam cantando nas fogueiras inquisitoriais, mas tinham um ânimo fora do comum. Um poeta inglês, falando dos protestantes do século XVI, disse: estes homens têm nervos de ferro, eles são inabaláveis, eles são de uma coragem heróica, porque eles creem que não apenas Deus os recebeu em sua presença, mas os vocacionou para pregar este Evangelho. E eles então não se intimidam com nada. Porém, irmãos, os lugares que iam abraçando o Evangelho pregado pela Reforma começaram a ser ameaçados pelos lugares que se mantinham sob a bandeira religiosa do catolicismo. Protestantes começaram a buscar, e isto foi um erro, em príncipes que eram simpáticos à sua causa, proteção contra os católicos. E aí apareceram guerras, surgiram guerras entre nações.
Na maior parte, os lugares em que o protestantismo era acolhido, estava na defensiva, guerreavam para defenderem-se. Mas o fato é, irmãos, que nesse momento eles afastaram-se mais do Evangelho, preocupados em manter a liberdade religiosa. Eles concederam demais. Deveriam orar por esses príncipes que estavam do lado deles, deveriam agradecer pela vida deles, mas foram além disso. E terminou havendo um acordo entre príncipes de países protestantes e príncipes de países católicos, para evitar a guerra, o litígio. Eles disseram: se o príncipe de um lugar for protestante, a religião oficial ali é protestante. Se um príncipe for católico, a religião é católica. E nós estamos falando da Europa, uma região geográfica muito pequena. Era fácil, portanto, migrar. Se alguém se convertia ao protestantismo, logo ali do lado tinha um lugar protestante para ele ir e ser bem recebido. Ou se alguém quisesse se manter católico, tinha um país bem próximo do lado para onde ele ia. Mas nesse momento em que o príncipe, com a sua profissão de fé, define a religião local, nós temos uma união da igreja com o Estado. Os pastores passam a ser vistos como funcionários públicos. E confunde-se ser cristão com ser da cultura daquele lugar. Então, quem nascia ali era educado como protestante, era tido como protestante. Aprendia desde cedo na escola os catecismos, os dogmas. E só por incorporar as confissões protestantes, estar num país protestante, era considerado como se fosse um crente. Isso aconteceu, vou dar apenas 2 lugares para a gente poder não se alugar muito. Na Alemanha e na Inglaterra, que se tornaram países protestantes. A Alemanha não totalmente, mas determinadas partes eram protestantes, outras não. E aí as pessoas começavam a se sentir crentes, protestantes, evangélicas, cristãs, só porque estavam aculturadas ali, porque haviam aprendido os dogmas ali. Mas aquela experiência pessoal que Lutero teve com Deus não estava mais presente. A pergunta não angustiava os corações, como eu, um pecador, posso ser justo diante de Deus. Pelo contrário, já se considerando cristãos desde o nascimento, por incorporação cultural, aquelas pessoas ali não viam a gravidade de seus pecados, não viam a gravidade de seus atos. A religião se tornava litúrgica, se tornava uma coisa ritualística. E Deus levantou, no século XVII, um homem na Alemanha, Spener, que ele teve uma experiência profunda com Deus. Tendo tido educação para ministro do Evangelho, foi um pastor. Ele conta que reconheceu que a mera educação que tivera não o fazia cristão. E um dia ele teve uma experiência pessoal com Deus. E ele lembrou a Alemanha que Lutero, muito embora educado dentro da versão católica do cristianismo, não havia se considerado cristão por isso, mas tivera também uma experiência pessoal de arrependimento, de entrega de sua vida a Jesus Cristo, como ele agora estava dizendo que tinha. Ele começou a pregar que era necessário, portanto, ter esta experiência, era necessário nascer de novo. Não bastava nascer num país protestante, não bastava ter sido batizado na infância.
Não bastava frequentar uma igreja por força de uma tradição, receber uma educação na escola cristã, aprender o catecismo, era preciso o homem sentir o seu pecado, angustiar-se pelo estado de sua alma, levantar a pergunta de como um dia ele poderia estar diante de Deus e descobrir que sua alma só poderia se refugiar na graça, se consolar na obra de Cristo. E ele começou a fazer reuniões domésticas. Ele começou a fazer colégios de piedade, como se fossem grupos familiares. Ele viu que a maior parte daqueles que frequentavam a igreja se consideravam cristãos, sem nunca terem tido uma experiência de novo nascimento. Então ele começou a pegar aqueles que haviam de fato nascido de novo, tido uma experiência com Deus, para fazerem reuniões em separado, reuniões domésticas. Lá eles liam a Bíblia conjuntamente. Quando erravam, confessavam suas faltas. Um encorajava o outro à vida cristã. E Spener escreveu um livro intitulado Pia Desideria, que significa desejos de piedade. Ele dizia então que onde há o verdadeiro cristianismo, há desejos. Desejos de uma vida piedosa. Que ser cristão, ser evangélico, não é só uma questão de intelecto, de educação, de profissão de fé, de saber reiterar aquilo que aprendeu na escola dominical. Não é só um processamento mental, é algo que está no recôndito do coração. No livro de Salmos, a palavra que mais aparece é coração. O recôndito do ser humano. E se há verdadeira experiência com Deus, há desejos que ardem no íntimo por viver uma vida com Deus. Este livro, irmãos, incendiou a Alemanha, levou à fundação de uma universidade que pertenceu ao movimento de Spener, onde teve uma grande influência um outro que seguia o seu caminho, chamado Frank. Essa universidade começou a enviar missionários a vários lugares, construíram hospitais, ajudavam pessoas necessitadas. Surgiu o movimento Morável neste momento, que incorporou-se a este movimento, um movimento de oração, de envio de missionários. E então, no século XVIII, nós vamos ver uma coisa parecida, mas que ganhou maiores proporções lá na Inglaterra. John Wesley, filho de um pastor anglicano, que recebeu uma educação teológica, foi ordenado também pastor, mas de repente ele viu que sua religiosidade era só de fachada, era só litúrgica. Ele não era um devasso, pelo contrário, era extremamente legalista, extremamente rigoroso e severo para manter costumes morais elevados. Mas o evangelho da reforma, da graça, da salvação por meio de Jesus, de uma experiência pessoal, estava tão longe da Inglaterra, que os pastores nos púlpitos das igrejas da Inglaterra estavam pregando salvação por obras, estavam pregando filosofias humanas. E Wesley, de alguma maneira, acreditava que poderia ser salvo por suas obras, por sua autodisciplina, severidade. Quando esteve na Universidade de Oxford, formou um grupo de pessoas para cultivar uma vida piedosa. Eles jejuavam 2 vezes por semana, visitavam os presos para compartilhar de Cristo da maneira que eles achavam. Eles tinham leituras semanais da Bíblia, confessavam mutuamente os seus pecados para manterem-se humildes. Mas Wesley não entendia que a salvação não dependia do homem, mas do que Deus fez por meio de Cristo. Não entendia a salvação pela fé. E ele se angustiava profundamente, como Lutero se angustiou.
Pois fazendo tudo isso, ele não tinha certeza da sua salvação. E antes de seu pai partir, dissera a ele que ele buscasse o testemunho interior do Espírito Santo. O seu pai havia dito: olha, eu também fui criado como cristão, mas só depois eu tive uma experiência real, onde eu senti no meu íntimo o Espírito Santo, dizendo ao meu espírito que eu era filho de Deus. E ele disse a John e Charles Wesley, os dois irmãos, filhos dele: busquem o testemunho interior, Deus dá certeza da salvação ao homem. Mas ele não tinha essa certeza. Mas note, ele tinha desejos de piedade. Meus amados irmãos, Lutero chegou à fé porque tinha desejos. Aquele que busca, acha. O que bate, a porta se abre. Aquele que é sincero e busca sinceramente, Deus vai se deixar achar. Assim como Lutero tinha o desejo sincero, assim como Spener teve o desejo sincero e chegou a Cristo, o Wesley tinha o desejo sincero. Não há verdadeiro cristianismo sem desejos de piedade. Jonathan Edwards, que foi o grande pregador da Nova Inglaterra, viveu nesse período, foi um grande avivalista. Ele escreveu um livro tentando retratar o que para ele era a verdadeira vida cristã. E o nome do tratado era Tratado sobre os Santos Afetos. Ele disse: a verdadeira religião cristã está no coração. São santos afetos. É desejo de Deus, é desejo por Deus. Quando ele dizia afetos, ele não queria dizer essa emoção pueril que faz alguém chorar num culto hoje e amanhã já não querer vir mais ao culto. Afetos era mais do que emoções, embora envolvesse emoções, era todo o ser sendo chamado naquela direção, a vontade que é aquilo ali. As emoções estão encandecidas por aquilo que é querido pela vontade. O intelecto está direcionado para ali, não apenas na forma acadêmica, mas na forma meditativa, de encontrar o valor daquilo ali. E ele disse: verdadeira religião são os santos afetos, e o Wesley tinha esses santos afetos. Mas é curioso, irmãos, enquanto o homem tem os afetos, mas ainda não encontrou Jesus, ele tem os desejos de piedade, mas não encontrou Jesus, é como se fosse uma energia desperdiçada. É muita energia, porque há um desejo profundo. Mas como não está indo na direção certa, é uma energia que está sendo jogada para os lados, desperdiçada. Lutero, enquanto não encontrou o Cristo, foi um monge insignificante dentro de um mosteiro. Um louco para os outros, um exagerado. Mas quando ele encontrou o Cristo, ele se tornou o grande reformador da Europa. John Wesley, enquanto estava nessa angústia, buscando por caminhos equivocados, reconciliação com Deus, ele visitava os presos. Ele era zombado na Universidade de Oxford como uma pessoa rigorosa, mas era energia desperdiçada. Mas quando este homem, irmãos, encontrou o Cristo, a Inglaterra foi sacudida, de cima a baixo. Ele foi aos Estados Unidos para ser missionário aos índios, mas ele descobriu lá que ele não podia adequadamente pregar àqueles povos, porque ele próprio não estava seguro de sua salvação. Na viagem da Inglaterra para a América, no navio assaltado por uma tempestade, ele teve medo de morrer, mas encontrou um povo seguro em Cristo, os morávios, que vinham do movimento lá da Alemanha que eu mencionei. E um dia, indo a uma reunião desses morávios, enquanto eles liam um comentário de Lutero a uma das cartas, e Lutero falava sobre o Evangelho da salvação pela graça mediante a fé, Wesley rompe e diz: meus irmãos, o meu coração hoje se abrasou.
Aleluia! O lugar da sua conversão está marcado como um lugar do coração aquecido. Aleluia! Onde a verdadeira fé tem coração e chamas. E ele disse, e eu ouvindo aí a leitura, de repente eu confiei em Cristo, somente em Cristo para a minha salvação. E eu senti que os meus pecados foram levados. E que eu fui perdoado. Meus irmãos, um homem não muda o mundo quando está inseguro sobre sua própria alma. Mas quando ele encontra Cristo, quando ele encontra a salvação, então ele se torna alguém que pode abalar este mundo. Mas o que eu quero dizer nesta noite é que depois que você encontra Cristo, você não para de desejar. Tem algo que você desejava que já saciou. A sua necessidade de saber se estava salvo. Jesus disse, vinde a mim os cansados, sobrecarregados, aqueles que se sentem culpados, cujas obras que estão fazendo para merecer a salvação não lhes está trazendo paz. Ele disse, vinde a mim os cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele falou de uma espécie de satisfação. Ele disse, quem tem sede de salvação, de reconciliação com Deus, vem a mim, beba. Quem crê em mim, ele falou de abundância como resposta, do seu interior fluirão rios de água viva. De uma certa maneira, quando vamos a Cristo, uma coisa em nós está resolvida. Jesus disse, quem entrar por mim salvar-se-á. Quem beber da água que eu der, se fará dentro dele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Mas a grande questão é o que eu preguei recentemente num culto. É que você não sabe, na hora que aceitou Jesus, tudo que recebeu. É coisa demais para o pastor que pregou no dia da sua conversão ter dito. Por isso que na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, Paulo vai dizer que Deus nos deu não o espírito do mundo para estarmos em temor, mas o Espírito de Deus para compreendermos as coisas que gratuitamente nos foram dadas. Na verdade, irmãos, não vai entrar uma novidade de fora em relação à vida cristã. Vai vir o poder de Deus para você testemunhar. O batismo no Espírito Santo tem a ver com a obra, mas para a sua vida espiritual, pessoal, não vai vir nada de fora. Mas você vai descobrir que tem. E isso é um processo contínuo. Nossa vida aqui é curta para descobrirmos tudo que recebemos. A nossa sede continua, portanto. Não é a sede de receber a salvação como se não a tivéssemos. É a sede de saber tudo que está incluído na nossa salvação. A vida cristã inteira é sede, busca de Deus, de entender tudo que nos foi dado. Quando Pedro escreveu sua segunda epístola, ele disse assim no capítulo 1, verso 3, visto como o seu divino poder nos deu tudo, o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Ele diz que no dia que nos convertemos, Deus já nos deu tudo que a gente precisa para a vida cristã e para a piedade. No entanto, tem uma apropriação contínua. Veja o verso 4. Pelas quais nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Todo dia, na medida em que eu vou tomando conhecimento daquilo que Deus me prometeu dar, daquilo que me foi dado por promessa, eu vou me apropriando destas promessas, e eu vou participando mais intensamente da natureza divina. Por isso que o destino do crente é crescer, é se desenvolver. Veja o verso 5, e vós também pondo nisto mesmo toda diligência, quer dizer, desejo, toda a intensidade do querer, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal o amor, porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O crente todo dia está pondo sua diligência em aumentar
Aumentar não é receber mais, é se apropriar mais daquilo que foi recebido. No final desta segunda epístola, no último versículo, Pedro diz: antes crescei na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Essa é a diferença entre o crente e o incrédulo. O incrédulo não está crescendo, porque ele está perdendo-se em caminhos. Mas o crente está dentro do caminho, está em Cristo, ele cresce em Cristo, ele cresce no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não cresce para Cristo como se Cristo estivesse fora, ele cresce em Cristo. Ele já sabe quem é Jesus, mas vai saber mais. Ele já tem a graça de Jesus, mas vai conhecer mais. E todos nós temos recebido da sua plenitude, de João, e é graça sobre graça. E na verdade, como eu preguei no Caça e Pesca recentemente, nós vamos descobrindo de maneira correlata o que recebemos na medida em que descobrimos como Jesus é gracioso. Ou seja, quanto mais eu conheço da graça e da misericórdia de Jesus, mais eu conheço do que me foi dado, porque o que me foi dado foi por graça e misericórdia. Vale a pena, irmãos, buscar Jesus, porque Ele é gracioso. É interessante que pessoas acham assim: se você descobrir que Deus perdoa pecados, depois que você se achar perdoado, você vai viver levianamente. Acha que já está perdoado, é o contrário. Quanto mais eu descubro o amor que Ele me tem, quanto mais eu descubro que Ele me perdoou, mais eu me sinto atraído por Ele, para conhecê-lo mais, para me apegar mais a Ele. Lá na carta aos Hebreus, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, na carta aos Hebreus, no capítulo de número 2, versos 17 e 18, por isso convinha que em tudo Jesus fosse semelhante aos irmãos, para Ele ser misericordioso e fiel, o sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados. Você entendeu isso? Era necessário que Ele padecesse o que nós padecemos, sofresse o que nós sofremos, fosse tentado como nós somos tentados, para aprender em experiência humana o que nós precisamos. Que grande amor! O verso 18 diz: porque naquilo que Ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode agora socorrer aos que são tentados. Em Hebreus 4, a partir do 14, diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Na medida em que eu descubro que Jesus é misericordioso, gracioso, eu quero é me achegar a Ele, eu quero é tocar o seu trono da graça, eu quero é receber o socorro da graça em tempo oportuno. Em 2 Coríntios 3, também tenho falado muito sobre isso. Lá diz que os judeus, quando ouvem a leitura da lei, têm um véu no coração e não percebem que ali se fala de Cristo, como aquele que veio para cumprir a lei. Mas nós que somos salvos, quando ouvimos a leitura da palavra de Deus, não temos um véu no nosso coração. Nós enxergamos Cristo e contemplando o Senhor. Contemplar é olhar fixamente, meditativamente. Contemplar indica uma coisa progressiva. Eu vou ver cada vez algum aspecto. Eu estarei vendo isso hoje, outra coisa amanhã. E na medida em que eu estou olhando para Jesus e vendo cada vez mais aspectos de sua glória, de sua graça, eu vou sendo atraído a Ele, me tornando como Ele é. Enquanto contemplamos a glória do Senhor com o rosto descoberto, segundo aos Coríntios 3:18, nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem. A leitura da Bíblia é aquela que enxerga Cristo, é aquela que não é a leitura simplesmente para acumular conhecimento, mas para o meditar do coração. Bem-aventurado o varão que medita nessa
esta palavra dia e noite, tudo quanto ele fizer prosperará. O salmista diz: enquanto eu meditava em tua palavra, um fogo se acendeu no meu coração, uma atração por Deus. Você tem que contemplar Cristo na palavra e ser atraído na direção dele. Vida cristã sem esses santos afetos não é vida cristã. Paulo retrata sua conversão em Filipenses 3, dizendo: eu tinha tudo para me gloriar na carne, era hebreu de hebreus, aprendi aos pés de Gamaliel, conheci gente importante, tinha posição importante, mas considerei tudo isso como nada para ganhar a Cristo. Você pensa que terminou? Paulo, quando escreveu isso, era velhinho, aí ele continua: e eu agora desejo conhecer a Cristo. O homem que deixou tudo por Cristo diz que deseja conhecer a Cristo. Meus irmãos, nem a eternidade inteira vai esgotar as nossas possibilidades de meditar sobre o amor que Deus teve por nós. Porque, como diz Paulo aos Efésios, é um amor que excede todo entendimento. A glória de Cristo, a graça em Jesus, é algo que vai deslumbrar a alma de todo aquele que meditar e contemplar nisso por toda a eternidade. Enquanto contemplamos a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Desejo, diz Paulo, conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Parecia um novo convertido falando, faminto por Deus. O salmista diz, lá no Salmo de número 42, a partir do verso 1, assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Para a igreja primitiva, dizer Maranata não era um slogan num culto, era um suspiro da alma. Maranata quer dizer: vem logo, Senhor Jesus. A igreja é retratada como uma noiva que deseja estar com o seu noivo, que é Cristo. Jesus disse: vou preparar um lugar, virei, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Disse aos seus discípulos: desejei muito comer convosco esta Páscoa. Jesus nos quer, e o crente quer Jesus. Maranata, como diz lá em Cantares: o meu amado é meu e eu sou do meu amado. Crente não tem uma vida cristã sem um coração que arde, sem um coração aquecido, sem santos afetos. Medite se os afetos estão faltando, se a frieza está chegando. Medite no amor de Deus e comece a balançar sua alma aí por dentro, como fez o salmista no Salmo 43:5. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e Deus meu. Quando você estiver sem vontade de vir para um culto, de louvar a Deus, comece a meditar no amor de Deus por você. E comece a soltar sua alma para ela deixar de ser ingrata e se levantar para adorar. No Salmo 103, Davi diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele não está falando com você e comigo, ele está falando com a alma dele. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É Ele o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade
benignidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Antes de continuar, eu vou parar no verso 7 para fazer um comentário. Ele diz: fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Meus irmãos, melhor é Moisés do que os filhos de Israel. Os filhos de Israel conheceram os feitos de Deus, viram o mar vermelho se abrir, maná vir do céu, mas aqui diz: Moisés conheceu os seus caminhos, os seus caminhos. Tem gente que só quer ver os sinais, mas Moisés aqui foi mais do que o povo viu feitos. Moisés conheceu os caminhos do Senhor, era como amigo de Deus, falava com ele face a face. Quando Deus falou com Moisés, Moisés disse: Senhor, mostra-me a tua glória, a tua glória. Moisés disse: se o Senhor não for conosco, não me mande ir, não me mande ir adiante. Sede de Deus, sede do Deus vivo. O texto continua, versículo 8: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade, não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira, não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades, pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Lembrando disso aqui, irmão, não tem como essa alma não dar um pulo da cama interior para começar a adorar a Deus, para começar a bendizê-lo, para começar a louvá-lo. Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus, porque era um homem em quem os afetos ardiam. Quando Golias chegou zombando o povo, zombando de Deus, todo mundo ali com medo de Golias, Davi disse: que negócio é esse? Ele nem pensou no tamanho do gigante e no tamanho dele, nem nas armas do gigante, nem no que ele possuía. Ele disse: o que é que esse incircunciso está falando contra aí o Senhor? Os outros começaram a repreendê-lo. Esse menino vem aqui falando isso, está querendo ser grande. Ele foi: eu enfrento esse gigante. E foi ao gigante com a sua funda, dizendo: tu vens a mim com o escudo, com a lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! Alguém que tinha sede de Deus e fez o gigante ir ao chão. E fez o gigante ir ao chão. Meus irmãos, uma vez Davi teve sede. E um de seus valentes entrou no arraial do inimigo, lutou com muita gente, expôs sua vida em risco e trouxe água para Davi. Quando Davi veio, todo o esforço que aquele homem fez, o risco para a sua vida, para trazer água para ele, ele disse: eu não mereço essa água, estou morrendo de sede, mas essa devoção que você me deve é para outro. Eu vou oferecer essa água em sacrifício ao Senhor. E derramou na terra: Senhor, é para ti, é para ti. Uma vez o povo de Israel estava sendo julgado por Deus, e o próprio Deus fez saber a Davi que ele tinha que oferecer um sacrifício para deter a ira divina e parar aquilo ali. E um homem, vendo que ele era o rei, disse: olha, não precisa, eu te dou aqui os meus bois para tu oferecer em sacrifício, eu te dou tudo que tu precisar, rei. Davi disse: não, eu quero pagar, e não quero pagar barato não, eu quero pagar o justo preço. Longe de mim oferecer ao meu Deus aquilo que não me custe nada. Em sua vida o templo não foi construído somente na época de Salomão, mas veja, irmãos, como Davi tinha sede e devoção a Deus. Antes de Salomão, na época de Davi, já foram recolhidas ofertas para fazer o templo, que só veio na época de Salomão. Diz assim em 1 Crônicas, capítulo de número 29, Davi diz a partir do verso 10: por isso Davi louvou ao Senhor na presença de toda a congregação, e disse Davi:
Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos, e riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandeceio da força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos, e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu? E quem é o meu povo, para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti, e do que é teu tu damos, porque somos estrangeiros diante de ti. Que coisa linda! E peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e sem ti não há esperança. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão. Nem o que a gente está te dando é nosso, foi o Senhor mesmo que nos deu, e é toda tua. E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações, e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, voluntariamente dei todas estas coisas, e agora vi com alegria que o teu povo que se acha aqui voluntariamente te deu. Senhor Deus de Abraão, Isaque, Israel, nossos pais, conserva isto para sempre no intento dos pensamentos do coração de teu povo, e encaminha o seu coração para ti. Davi está feliz, porque ele diz: nós não oferecemos nada, já era tudo teu quando te damos, mas eu estou feliz, porque eu pude participar, mesmo sendo teu, porque eu vi teu povo voluntariamente dar. Senhor, mantém o pensamento do teu povo assim, mantém o teu povo nesse caminho de te servir, de te amar. Jacó, irmãos, quando era jovem, achou que teria a bênção de Deus, tendo a bênção de Isaque, seu pai. E Jacó enganou o pai, porque a bênção era para o irmão Esaú. O pai era semi-cego, ele disfarçou-se de Esaú, ganhou a bênção. Quando Esaú soube, o perseguiu, ele teve que fugir. Mas no caminho, ele teve um sonho, e teve um encontro com Deus. Ele viu a escada de Jacó, uma escada que descia do céu à terra, que representava Cristo, que viria para nos reconciliar com Deus. Quando ele acordou e ficou maravilhado, ali ele teve, a meu ver, uma conversão. Ele disse: este lugar não é outro senão a casa de Deus. O Senhor estava aqui e eu não sabia. Senhor, dá-me pão para comer, veste para vestir, certamente eu te darei o dízimo de tudo. Tu serás o meu Deus. Naquele momento Jacó descobriu que ter sido abençoado por Isaque, seu pai, não era tudo. Ele tinha que ser abençoado por Deus. E mais na frente, quando ele volta com a sua família para a região de seu pai, no caminho ele vai se reconciliar com seu irmão Esaú. Está arrependido de tê-lo enganado, mas chega uma hora que ele diz assim para os seus familiares: passe adiante, porque agora o negócio sou eu sozinho. Sou eu apenas. Tem um negócio aí na igreja católica que é encontro de casais com Cristo. Mas Jacó diz para a mulher dele: vai embora, os filhos também. Sou eu e ele aqui. O encontro com Jesus é individual, irmãos. Jacó agora queria a bênção de Deus. O anjo do Senhor apareceu, ele se atracou com o anjo. E em Gênesis 32, 26, temos o seguinte: e disse: deixa-me ir. O anjo dizendo: deixa-me ir, porque já a alva subiu, já está anoitecendo. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Sede de Deus, eu quero a bênção de Deus, eu quero a bênção de Deus. Recebe, irmãos, quem segura
o Senhor se agarra com ele e diz: Senhor, eu não vou embora. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Foi cantado um hino aqui, que é uma mistura, o hino de Charles Wesley, que é uma mistura desse episódio com o dos discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús também é interessante. Os discípulos de Emaús vêm cabisbaixo, souberam da morte de Jesus, mas não souberam que ele havia ressuscitado. E o Cristo ressuscitado se põe a andar com eles. E eles não percebem que é Jesus, mas Jesus começa a falar para eles que era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse. Eles começam a gostar da palavra de Jesus. É uma palavra que começava a alimentar a alma deles. E mesmo sem saber que era Jesus, a presença de Jesus já era gratificante. E quando Jesus faz um movimento de si, eles dizem: não, fica, Senhor, fica aqui com a gente. Estavam desejando o Senhor sem saber que era Ele. Fica com a gente. Já se faz tarde, fica com a gente. Na hora que Jesus está com eles e vai partir o pão, desaparece. E um olha para o outro e diz: era Ele. Era Ele. Porque na hora que Ele falava, um fogo ardia no nosso coração. Quando Ele falava, um desejo por Deus ardia na nossa alma. Um coração que arde por Deus, que tem sede de Deus, sede do Deus vivo. Uma vez Wesley disse: eu sou um homem de um livro só. Ele lia Shakespeare, lia Platão, lia não sei quantas obras, mas ele disse: eu sou um homem de um livro só. O que ele queria dizer é o seguinte: tudo que eu leio está submetido ao que a Bíblia diz. Só é aproveitável na medida em que tem congruência com aquilo que a Escritura diz. Eu sou um homem de uma direção só, de um motivo só. Meus irmãos, o crente tem que ser assim. Este mundo quer provocar em nós paixões, porque as paixões dispersam. A pessoa quer ser rica, a pessoa ama, a pessoa quer isso, quer aquilo. Ela vai se dispersando nas paixões. Mas nós temos que ser um homem, uma mulher de uma só direção. Jesus disse: se o teu olho for luz, ou seja, estiver direcionado para o canto certo, tem um evangelho que diz: se o teu olho for simples, quer dizer, não complexo, tem uma direção só, todo o teu corpo será iluminado. O Wesley era um homem de uma obsessão só Jesus, o negócio era Jesus. Jesus é o alfa e o ômega, é o primeiro e o último, é o princípio e o fim. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Tudo que fizerdes por obra, pensamento e palavras, fazei-o em nome de Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Um homem absorvido por Jesus. Quando Jesus entrou na casa de Marta e Maria, Marta corria para lá, para cá: o que é que eu vou servir para Jesus? Almoço, vou servir aqui jantar, vou servir aqui um copo d'água, isso, aquilo. E Maria aos pés de Jesus. E Marta disse: vai para ele, Maria, manda ela me ajudar aqui, para eu te servir. Jesus disse: Marta, Marta, poucas coisas são necessárias, aliás, uma só. E Maria escolheu a melhor parte, ficar ali aos pés do Senhor, maravilhada com ele. O jovem rico quis esnobar a moral, cumpre os mandamentos desde criança. Jesus disse: falta uma coisa só, é só uma. Vende tudo que tu tens, segue-me, coloca-me em primeiro lugar. Tem mais sede de mim do que dos teus ganhos. O homem saiu triste. Mas note, uma coisa só. Na Bíblia está toda hora isso, irmãos, uma coisa só, uma coisa só. Paulo disse: uma coisa eu faço, uma coisa, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo adiante, obcecado, para alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Jesus Cristo. Para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, um desejo profundo, um desejo que toma todo o ser, que não deixa nenhum espaço para se dividir, coloca todo o coração naquela direção. O salmista diz o seguinte, irmãos, no Salmo 26, versículo 4: uma coisa pedi ao Senhor, uma coisa, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor
e inquirir no seu templo. Ama o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o entendimento. Isso é cristianismo, a fé que opera pelo amor, que faz todo o nosso ser clamar pelo Deus vivo. E o crente, irmãos, nessa força, deseja profundamente ver almas salvas. Porque desejando por Deus, ele quer desejar levar outros a Deus. Ele quer sair com água ao encontro do sedento, ele quer dar de graça o que recebeu de graça. Nós precisamos de sede de ganhar almas, de paixão por ganhar almas. Como John Hyde, que orava se contorcendo para que vidas fossem salvas, um desejo profundo de ver vidas aos pés de Jesus. Paulo disse: eu desejaria ser anátema, separado de Cristo, ir para o inferno, se isso trouxesse salvação aos meus parentes segundo a carne. Quando Deus quis punir o povo de Israel, veja o que Moisés disse em Êxodo 32, diz assim: agora, pois, perdoa o seu pecado. Moisés está pedindo pelo povo: se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Este era o livro dos viventes, riscar do livro era morrer. Moisés disse: Senhor, me mata, mas preserva este povo. Não era que ele queria preservar o povo em si, não, é porque ele sabia que a preservação do povo glorificava a Deus. Ele dizia a Deus: Senhor, se esse povo sucumbir no deserto, vão blasfemar de ti, dizendo: o Senhor tirou esse povo do Egito para levá-lo para morrer no deserto. Por isso mantenha este povo, para o teu nome ser exaltado. Se alguém tiver que morrer, que morra eu, mas que o Senhor preserve este povo. Meus irmãos, onde está aqueles que choram entre o alpendre e o altar? Onde está aqueles que se angustiam pelos pecadores perdidos? Onde está aqueles que não conseguem dormir de noite pelo soluço de bilhões e bilhões de almas sem Deus? Precisamos de intensidade. Se quisermos abalar este mundo, temos que ter um coração aquecido. O nosso desejo de Deus não pode ser o desejo só da hora do culto, só do domingo. Tem que ser um desejo que arde dia e noite, que faz nos meditar inteiramente nele. Se quisermos ganhar almas, não busquemos glória dizendo o que fizemos ou deixamos de fazer, mas derramemos a nossa alma a favor dos pecadores, para que sejam salvos. Cristianismo só de cabeça, ou de emoções efêmeras, não é verdadeiro. Diz o texto que nós lemos no princípio, que o desejo espiritual é uma evidência do novo nascimento. Eu vou para o texto que foi o meu ponto de partida. 1 de Pedro 2, a partir do 1, deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimento, e inveja e toda murmuração, desejai afetuosamente. Há uma tradução que diz: desejai ardentemente, como meninos novamente nascidos, como quem nasceu de novo, o leite racional, que é esta palavra, não falsificado, para que por ele vades crescendo em Deus pela palavra. Se é que já provastes que o Senhor é bom. Isso aqui não faz sentido para quem não experimentou a graça de Deus. Aqui não é aquele desejo antecedente à conversão, é o desejo de menino novamente nascido, é o desejo do que nasceu de Deus, do que experimentou ao Senhor e sabe que Ele é bom e quer desejar mais dele. Diz o versículo 4: e chegando-se para ele, para Jesus, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Jesus para este mundo não é nada, mas para Deus é eleita e preciosa, e para o crente também. Veja o que diz o verso 7: e assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, aí vai dizendo que os rebeldes não consideram Cristo. Nós temos que ver Jesus como Deus o Pai vê. Ele é precioso para nós. Ele é precioso para nós. É a pérola de grande valor, é a nossa porção e herança. A quem tenho eu no céu, senão a ti, e na terra não há outro a quem a minha alma deseja. Todas as minhas forças estão em ti. Aleluia! Até o pardal encontrou casa junto aos teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu.
quão amáveis são os teus tabernáculos, sede de Deus. A característica do fim dos tempos, irmãos, vai ser uma cristandade sem afetos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Lá na carta de Paulo a Timóteo, a Escritura diz: na carta de Paulo a Timóteo, segunda carta, capítulo de número 3, como serão os pseudo-cristãos no final, verso 5: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. É só a casca da liturgia, mas o coração não arde. A igreja de Laodiceia é essa igreja que não arde. E Deus está a ponto de vomitá-la de sua boca. Lá no Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 15, Deus fala à igreja de Laodiceia: conheço as tuas obras, que nem és quente nem frio, que não és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Ou seja, nem é mundo nem é Deus. É meu caminho. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Era uma igreja que confundia a sua glória externa com o seu estado espiritual, não sabia nem fazer o diagnóstico de si mesmo. O verso 17 diz: como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego e nu. Tiago diz na sua epístola: não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, porque o Espírito de Deus arde em nós com ciúmes. Você tem que querer a Deus, porque Deus quer você, irmãos, através do Espírito Santo ardendo com ciúmes. Tiago diz: vós de ânimo dobre, ou seja, aquele que fica indo para lá e para cá, purificai os vossos corações. Elias disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Josué diz: se os deuses das nações são deuses, serviu. Se o Senhor é Deus, serviu. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Quem busca, acha, quem bate, abre. Onde estão os olhos úmidos? Onde estão os que se derramam diante de Deus, os que clamam, os que têm sede, fome e sede de justiça? Wesley abalou o mundo, porque teve um coração que ardeu, irmãos. Quando ele enviou os primeiros líderes para a América, ele perguntou: o seu coração está ardendo? E o pregador disse: o meu coração arde por fazer a vontade de Deus. Trabalhai não pelo pão que perece, mas por aquele que permanece para a vida eterna. Precisamos de intensidade, irmãos. O metodismo abalou o mundo, porque um homem como Wesley viajou a cavalo, mais do que muita gente já andou de ônibus aqui. Este homem ia no cavalo lendo, e muitas vezes caiu. Era um homem que conhecia a oração, como tantos outros. George Whitefield pregava, e já não aguentava mais, sem fôlego, adoentado, e o povo invadia a casa em que ele estava. Sua última pregação foi no pé da escada, onde ele já estava subindo para dormir. Pregou até a vela se acabar, para entrar no quarto, e no outro dia já ter partido para o céu. Homens que amavam a Deus de todo o coração. Vamos ficar de pé.